pessoal, são 17 horas e 5 minutos, final do pregão dessa quarta-feira, dia 10 de agosto. Tá rolando aí o leilão de fechamento. A gente vai acompanhar e gravar esse leilão de fechamento e logo depois a gente volta para poder comentar as movimentações do mercado no pregão de hoje. Ok? Forte abraço a todos e até lá. Como vocês viram aí no leilão de fechamento do pregão de hoje, a expertise do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Por que a gente comenta isso? Vocês perceberam aí no nosso giro do mercado e também pelas posições que eles estavam antes do leilão de fechamento, que o movimento no nosso mercado, pessoal, estava vendedor e crescente. No nosso giro eles estavam com 40 negativo, antes do leilão eles estavam com 100 negativo no mercado à vista, e no mercado futuro para o Ibovespa futuro, no nosso giro eles estavam com 180 e antes do leilão de fechamento eles estavam com praticamente 300 na ponta vendedora para o nosso mercado. Então, quer dizer, no leilão de fechamento eles inverteram essa mão, conforme vocês conseguiram perceber aí do nosso vídeo acelerado. Quais foram os ativos que eles atacaram de uma maneira mais específica nesse leilão? Eles atacaram ações preferenciais de Vale, Petrobras e também do Banco Itaú. Se a gente somar esses três ativos aqui, eles chegaram aí a ter uma movimentação por parte deles de cerca de 100 milhões de reais. Inclusive, olha que interessante, no caso do nosso giro em Petrobras, eles estavam com posição vendedora, o ativo se desvalorizando cerca de 1,8%. Antes do leilão de fechamento, o ativo já estava se desvalorizando aí 2%, e depois do leilão de fechamento, ele fechou aí no mercado do aftermarket, já com uma desvalorização mais intensa de 2,61 no mercado. E esse fluxo por parte deles, que começou vendedor do nosso giro, cerca de 17 milhões, antes do leilão 23, terminou na ponta positiva aqui, como vocês estão vendo, de 14 milhões de reais. A mesma coisa aconteceu com o Vale, eles ficaram com ponta vendedora e no leilão de fechamento o ativo teve uma desvalorização mais forte em relação ao nosso giro. No nosso giro o Vale estava caindo 2,80 e terminou aí o pregão de hoje com 3,80 de queda, só que no leilão de fechamento eles inverteram essa movimentação para os ativos preferenciais de Vale. Pessoal, vamos ficar atento em relação a essa movimentação por parte deles, porque eles fizeram realmente pressão no nosso mercado durante todo o dia e no leilão de fechamento eles inverteram a mão. Dando uma olhadinha aqui nos nossos contratos, a gente percebe que essa movimentação deles estava o quê? Tranquila na primeira hora do dia, porque a gente teve uma valorização do nosso índice em relação ao fechamento de ontem e eles estavam na ponta compradora, pouco mais aí de 18 milhões de reais. Só que da segunda hora em diante, o que eles fizeram? Eles inverteram essa mão de compra e atuaram na ponta vendedora durante todo o pregão. Chegaram a fazer até um pico aqui às 4 da tarde, um pouco mais de 300 milhões de reais, e nessas 2 horas finais eles diminuíram um pouco esse volume de vendas, inclusive possíveis realizações de lucros, e a gente continuou aí com uma trajetória descendente para o nosso contrato do Ibovespa futuro. No dólar, pessoal, eles começaram muito fortes hoje, chegaram a ter aí 8 milhões de reais nas 2 primeiras horas, só que depois disso eles inverteram essa mão e ficaram na ponta vendedora às 2 da tarde. Então, quer dizer, foi um movimento bem errático e também no final do pregão eles voltaram com posições compradoras na moeda americana. Em relação aos preços, mais um dia de desvalorização do dólar, a gente vai comentar isso agora na nossa visão diária, e como preço médio eles chegaram a lucrar aqui meio ponto, deu pouco mais de 20 mil, e no caso aqui para o Ibovespa futuro, eles tiveram uma projeção de lucro aqui de cerca de 370 pontos em relação ao preço médio que eles tiveram. Vamos dar uma olhadinha aqui na posição diária? Pessoal, no dólar, o que a gente estava comentando, dos 10 pregões que eles estão tendo liquidez nesse contrato U, 7 foram de baixa. A gente só teve 3 dias de movimentação ascendente na cotação da moeda americana. É aquilo que a gente já comentou no pregão de ontem, eles estão com o preço médio aí bem mais acima do que o preço atual. Vamos ver se a gente já está aproximando da metade do contrato e também do vencimento do índice futuro, se realmente no final do contrato eles vão fazer algum movimento mais específico no dólar, de acordo com a movimentação do novo contrato do índice, que vai entrar em vigor a partir do dia 17. Dando uma olhada aqui no nosso índice, movimento natural de vendas por parte deles e movimentação também descendente para o Ibovespa futuro. Se a gente pegar o nosso pico lá de compras por parte deles, 1 bi e 600, eles já venderam aí 500 milhões de reais, eles já estão aí com 1
1 bilhão e 100 milhões de reais. Se a gente perceber aqui, a gente só tem mais 4 dias de liquidez, sendo que na quarta-feira que vem a gente já vai ter o vencimento desse contrato. Dando uma olhada lá para os nossos ativos, a gente percebeu antes do leilão de fechamento, eles estavam até com uma projeção de lucro bem interessante, quase 4 milhões de reais, só que depois dessa movimentação no leilão de fechamento, eles inverteram essa posição e chegaram a ter aqui uma projeção de prejuízo de cerca de 2 milhões e 400 no nosso mercado. No mercado futuro, eles tiveram aí, principalmente por essa movimentação do Ibovespa Futuro, uma projeção aí de 1 milhão e 600. Se a gente pegar aqui, dá pouco mais de 800 mil reais de projeção de prejuízo. Isso conseguiu matar pela movimentação que eles tiveram nas opções, pessoal, porque a gente teve aqui praticamente 1,5 milhão. Então, se a gente fazer todo o net geral por parte deles no nosso mercado hoje, eles tiveram uma projeção aí de cerca de 300 mil ou 400 mil reais de projeção de lucro no nosso mercado. Dando uma olhada aqui nas opções, a gente teve aqui um ambiente vendedor, inclusive já tinha percebido o nosso giro em Petrobras e já tinha percebido também que estava em maior quantidade para as opções de Vale. Eles continuaram nessa mesma ponta aí até o final do pregão de hoje. No caso de Vale, eles acrescentaram essas movimentações vendedoras e no caso de Petrobras, eles ficaram praticamente aí no mesmo patamar no pregão de hoje. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente consegue perceber que para as opções de Petrobras, eles atuaram na ponta compradora e tiveram aí uma projeção de prejuízo de 3,75. Só que na ponta vendedora hoje das opções de Petrobras, eles já tiveram aí uma projeção de ganho bem mais interessante, além do volume ter sido um pouco maior do que a ponta compradora, o que deu para cobrir essa projeção de prejuízo que eles tiveram. No caso de Vale, pessoal, hoje realmente eles deram um show. Por quê? Nas opções que eles atuaram na ponta compradora de Vale, a gente tem aí o que? 11,64 de projeção de lucro. E na ponta vendedora, a gente teve aí cerca de 30%, 30,25% de projeção de lucro entre essas 20 opções que eles atuaram na ponta vendedora no nosso mercado. Dando uma olhada novamente aí nos nossos ativos, a gente chegou a deixar de mencionar, só para a gente reportar aqui, os ativos que eles compraram hoje tiveram uma desvalorização de 1,5%, e os ativos que eles venderam tiveram uma desvalorização de 1,10. A gente percebeu que antes do nosso leilão de fechamento, eles estavam com uma projeção de lucro aí de cerca de 4 milhões de reais, inclusive a ponta compradora estava com uma média de 0,4% de valorização e a ponta vendedora com uma média de 2% de desvalorização. Só que esse movimento do leilão, eles tiveram essa projeção aí de prejuízo no nosso mercado. Isso não é comum, mas principalmente hoje, como foi um movimento de leilão de fechamento, vamos ficar atento em relação a esse movimento para o pregão de amanhã. Quem gostou do vídeo, pessoal, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e sempre que puderem, acompanhem o nosso fechamento do mercado e principalmente o nosso giro, que a gente sempre solta pela metade do pregão, para poder todo mundo que está acompanhando o nosso canal saber qual que é a pressão dominante por parte desses players e que realmente eles fazem pressão nos nossos ativos. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!